Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, às vezes dá um frio na espinha, mas é super importante: orçamento pessoal. Verdade. É um assunto chave. E nossa conversa vai ser baseada num material bem interessante chamado Métodos Essenciais de Orçamento Financeiro. Uhum. Sabe, muita gente ainda acha que fazer orçamento é, sei lá, coisa de economista ou só para quem já tem grana sobrando. Mas será que é isso mesmo? Pois é, existe muito esse mito, né? Total. Então, a nossa missão aqui hoje é dar uma boa olhada juntos em 3 métodos que esse material destaca como simples e eficazes. A tal regra 50-30-20, o método dos envelopes e o uso de planilhas. 3 abordagens bem diferentes, aliás. Exato. E fica a pergunta no ar. A gente sabe mesmo para onde está indo o nosso dinheiro todo mês? Será que um orçamento não seria, tipo, a resposta? Bom, vamos desembrulhar isso. Com certeza. E antes até da gente entrar nos comos, acho que vale a pena reforçar o porquê de orçar, né? Boa, fundamental. O material que a gente está usando traz uma metáfora ótima. O orçamento é como um mapa financeiro. Mapa. Gostei disso. Ele não só mostra onde a gente está agora, financeiramente falando, mas, e isso é o principal, ele ajuda a traçar as rotas para onde a gente quer chegar. Tipo, comprar uma casa, viajar, aposentadoria, essas coisas. Exatamente. E o ponto central é que organizar as finanças traz clareza, sabe? E controle. E isso, olha, independe de quanto se ganha. Isso é importante dizer, não é só para rico. De jeito nenhum. A ideia não é viver se cortando de tudo, mas sim poder escolher de forma consciente onde o nosso dinheiro, que a gente rala para ganhar, vai trazer mais retorno, seja em segurança, seja em satisfação pessoal mesmo. Perfeito. Ótimo ponto de partida. Então vamos lá, para o primeiro método que o material detalha. É a regra do 50-30-20. A famosa 50-30-20. Isso. Ela é vendida como algo bem direto ao ponto, né? A proposta é pegar a renda líquida do mês, o que sobra, depois dos descontos, impostos e etc., e dividir em 3 pedaços. Parece simples. Simples até demais. Será que funciona mesmo? Então, essa simplicidade é, na verdade, a grande força dela, mas também onde pode morar um perigo, segundo a análise da fonte. Como assim? A divisão que eles sugerem é clara: 50%, metade da grana, iria para as necessidades essenciais. Ok. Necessidades tipo... Moradia, comida, transporte. Isso. Moradia, alimentação básica, transporte para o trabalho, contas essenciais, água, luz, talvez um plano de saúde. Aquilo que é indispensável para viver mesmo. Entendi. Só que o desafio, e o material aponta isso, é definir bem o que é essencial. Porque é aí que muita gente se perde, sabe? Às vezes um desejo acaba entrando nessa conta dos 50%. Saquei. Tipo aquela assinatura de streaming que a gente jura que é essencial, ou o cafezinho todo dia que vira uma bola de neve no fim do mês. Exatamente. Ou aquele plano de celular super caro. E os outros 50%? Como ficam? Boa pergunta. Como ficam? Então, os próximos 30% seriam destinados para os desejos e para o estilo de vida. Essa é a categoria mais flexível, digamos. Onde entra o lazer. Isso, lazer, restaurante, saidinhas, viagens curtas, academia, hobbies, aquelas compras que não são urgentes, mas que a gente gosta. É o dinheiro para curtir o presente, para deixar a vida mais leve. Faz sentido ter essa parte. Com certeza. A dificuldade aqui pode ser o contrário da outra categoria. Gastar demais e aí faltar para o essencial ou, pior, para o futuro. Tem que ter equilíbrio. Entendi. E os 20% que faltam? Para onde vão? Esses 20% são, assim, o pilar para construir o futuro financeiro. O material direciona essa fatia para objetivos maiores. Tipo? Quitar dívidas, especialmente as com juros altos, sabe? Investir para aposentadoria, construir ou aumentar a reserva de emergência. Aquela reserva para imprevistos, né? Super importante. Fundamental. Para uma doença, perda de emprego, um conserto grande no carro, ou até juntar para dar entrada no imóvel. É o dinheiro que, em tese, vai trabalhar por você no futuro. O que eu acho interessante e que a fonte parece destacar é que essa estrutura de percentual 50, 30, 20
ela funciona meio como um guia inicial, não importa quanto a pessoa ganha. Exato. Mas eu imagino que ajustar isso para a realidade de cada um seja essencial, né? Porque, poxa, viver com 50% para necessidades em cidades como São Paulo ou Rio pode ser bem difícil. Precisamente. O fascinante aqui, e o material deixa isso claro, não são os números cravados, 50, 30, 20. É o princípio. O princípio do equilíbrio que essa regra meio que te força a pensar. Ah, a ideia por trás. Isso. Ela te obriga a refletir sobre as prioridades. Tô cobrindo o básico? Tô me permitindo viver um pouco? Tô pensando no futuro? O material sugere usar como ponto de partida e adaptar. Então não é para seguir a risca cegamente. Não necessariamente. Talvez alguém precise de 60% para necessidades no começo. Ok. Mas o objetivo seria tentar otimizar os gastos para, quem sabe, chegar mais perto do 50-30-20 com o tempo. O poder mesmo está em criar o hábito de separar, categorizar, direcionar o dinheiro, mesmo que os percentuais mudem um pouquinho. Isso já ajuda a não ter aquela sensação de que o dinheiro some, sabe? Certo. É mais um jeito de pensar, um framework, do que uma lei escrita em pedra. Entendi. E como isso se compara com o segundo método que o material traz? O dos envelopes. Esse aí soa quase, sei lá, da época da minha avó. Pode parecer antigo, né? Mas olha, a fonte argumenta que a eficácia dele está justamente na tangibilidade, uma coisa que a gente perdeu muito com cartão e Pix. Tangibilidade. Dinheiro físico. Exato. A mecânica é simples. Chegou o dia do pagamento, você saca o dinheiro destinado para certas categorias de gastos, que variam muito, tipo supermercado, transporte, se não for passe fixo, lazer, restaurante, e coloca em envelopes físicos separados. Literalmente envelopes de papel. Literalmente. Ou, na versão mais moderna, pode usar contas digitais separadas para cada coisa ou aqueles cofrinhos de aplicativo que simulam os envelopes. E qual é a regra de ouro disso aí? É direta e reta. Acabou o dinheiro do envelope lazer. Acabou o lazer pago naquele mês. Simples assim. Uau! E não pode pegar emprestado do envelope do supermercado para ir no cinema, por exemplo. A fonte usa uma imagem que eu achei forte. É como colocar uma cerca física em volta do seu dinheiro para cada categoria. Nossa! O limite não é só um número na tela do app, é a falta da nota de dinheiro ali no envelope. Fica muito concreto. Nossa, eu consigo imaginar um impacto psicológico disso. Ver o dinheiro diminuindo fisicamente deve dar uma consciência muito maior de cada real gasto. Acaba com aquela de passar o cartão e, depois eu vejo quanto deu. Exatamente. É um método que ataca direto o gasto por impulso, em categorias que a gente costuma se perder. O material diz que funciona super bem para quem tem dificuldade em controlar, por exemplo, comida fora de casa ou comprinhas não essenciais. Porque a consequência é imediata, né? Imediata e visual. Você sente o aperto naquela categoria específica se gastar demais. Isso força um aprendizado para o mês seguinte quase que na marra. Mas aí eu penso na praticidade. Andar com um monte de envelope na bolsa, ou ficar gerenciando sei lá quantas continhas digitais. Isso não complica um pouco a vida? Pode complicar sim, exige uma adaptação no começo, não tem jeito. A fonte até reconhece isso, que exige disciplina e uma certa organização. Não é para todo perfil. Verdade. Quem paga quase tudo online, boleto, débito automático, talvez ache difícil aplicar para tudo. Geralmente, ele funciona melhor para aquelas categorias de gastos mais do dia a dia, gastos na rua, sabe? Entendi. E a versão digital? A versão digital com apps ajuda bastante, claro, mas ainda assim exige o hábito de checar o saldo do envelope virtual antes de sair gastando. Não é mágico. Entendi. É tipo um choque de realidade para quem está precisando mesmo desse controle mais visceral. Agora, vamos para a terceira opção, as planilhas. Aqui a coisa fica bem interessante, viu? Especialmente para quem, como eu, curte ver os números, entender para onde vai cada coisinha, ter tudo registrado. Com certeza. A planilha é apresentada ali no material como a ferramenta definitiva para quem busca esse controle mais detalhado e gosta de analisar os dados. Qual o ponto forte dela?
Olha, acho que a capacidade de registrar tudo. Cada cafezinho, cada bala, cada conta paga, cada centavo que entra. Isso não só te dá um retrato do fluxo de caixa, mas, e a fonte enfatiza muito isso, revela padrões de consumo que a nossa memória, adora apagar. Ah, é verdade. Aqueles gastinhos pequenos que somados viram um rombo. A planilha não deixa escapar. Exato. Ela expõe tudo, preto no branco. E a personalização também é total, né? Pelo que eu entendi, dá para criar as categorias que fazem sentido para sua vida, definir metas de economia específicas para cada objetivo, acompanhar investimento junto, fazer gráfico para ver como está indo. Exatamente. É o método mais flexível nesse sentido, de customização. Você que manda na ferramenta, você adapta ela à sua realidade, e não o contrário. Isso é bom. E tem mais. A tecnologia deu um salto enorme nisso. O material até menciona que hoje tem um monte de aplicativo que funciona com essa lógica de planilha, mas que automatiza boa parte do trabalho chato. Tipo o quê? Muitos apps se conectam direto na sua conta bancária, no cartão de crédito e já puxam as transações automaticamente. Ah, isso é uma mão na roda. Tirar aquela parte de ter que digitar cada gasto manualmente. Exatamente, que era o que fazia muita gente desistir, né? Ficar anotando tudo era muito maçante. Essa automação mudou o jogo. Mudou mesmo. Mas ainda assim, mesmo com a automação, exige uma certa dedicação, imagino. Tem que ir lá, categorizar as transações que o app puxou, dar uma olhada nos relatórios, analisar. Não é só instalar e esquecer. Nenhuma delas é, né? Mas a grande vantagem da planilha, seja manual ou automatizada, é a clareza. Uma clareza quase cirúrgica que ela te dá. Clareza para tomar decisões. Isso. Você toma decisões com base em dados reais, concretos, não em achismo. Tipo, onde será que eu posso cortar gastos? A planilha te mostra com números, não com culpa. Quanto eu realmente gastei com delivery mês passado? Tá lá. O número exato. Isso permite fazer ajustes finos, sabe? Muito mais estratégicos no seu orçamento. E isso me leva a uma questão importante, que a própria fonte levanta também. Até que ponto esse nível de detalhe todo é necessário? Ou até desejável? Porque para algumas pessoas, ficar acompanhando cada centavo pode gerar mais ansiedade do que controle, não? Sem dúvida. É muito uma questão de perfil e também do momento de vida da pessoa. Como assim? Olha, para quem está muito endividado, por exemplo, ou tem metas financeiras bem agressivas, tipo juntar dinheiro rápido para algo, esse controle super detalhado pode ser uma ajuda imensa. Faz toda a diferença. Entendi. Mas outras pessoas podem se dar super bem com a simplicidade do 50-30-20, ou com o controle mais comportamental que os envelopes dão. A tecnologia tornou a planilha muito mais fácil, mas a vontade de ter esse nível de detalhe todo é bem pessoal. E tem o risco da paralisia por análise, né? Exatamente. Gastar mais tempo mexendo na planilha do que vivendo ou, de fato, agindo para mudar a situação financeira. Tem que ter esse cuidado. Bom, então a gente explorou essas 3 abordagens, né? São bem distintas. A estrutura mais equilibrada do 50-30-20, o controle quase físico dos envelopes e essa análise super detalhada das planilhas. Ferramentas diferentes para um mesmo objetivo, no fim das contas. Isso mesmo. E aí, para quem está ouvindo a gente e ficou pensando, poxa, gostei da ideia, mas como eu começo a aplicar isso de verdade no meu dia a dia? Vale a pena a gente mencionar que o material fonte dessa nossa conversa aqui, aquele e-book Métodos Essenciais de Orçamento Financeiro, ele se aprofunda bastante em como colocar isso em prática. Ah, sim. Ter um guia mais detalhado ajuda muito a sair da teoria, né? Exato. Geralmente, esses guias trazem exemplos, mostram como fazer na prática, às vezes até dão modelos de planilha. Dicas para superar as dificuldades iniciais que sempre aparecem são coisas que ajudam a transformar a ideia em ação de fato. Isso. E segundo a descrição lá do e-book, ele detalha mais estratégias, dá exemplos para cada método desses que a gente falou e ajuda a pessoa a entender qual se encaixa melhor na realidade dela e como adaptar. Pode ser aquele empurrãozinho que faltava para começar uma mudança real nas finanças. Parece um bom recurso mesmo. Para quem tiver interesse em se aprofundar, o link para o e-book lá na Amazon vai estar na descrição aqui da nossa análise, tá? Fica a dica. Ótimo direcionamento para quem quer ir além. Mas voltando para a nossa análise aqui dos métodos em si. 50-30-20, envelopes, planilha. Existe um melhor? Um que seja o campeão?
Olha, a fonte é bem clara quanto a isso. Não existe. Não tem fórmula mágica que sirva para todo mundo igual. Não tem método certo ou errado, então. Exato. O melhor método é aquele que funciona para você. Aquele que combina com a sua personalidade, com seus hábitos e, principalmente, com seus objetivos de vida. E, talvez o mais importante, aquele que a pessoa consegue manter, ter consistência. É aquela velha história, né? O melhor exercício físico é aquele que você faz. Então, o melhor orçamento é aquele que você segue. Perfeito. É isso. Recapitulando, então, o que a gente viu. O 50-30-20 parece ser mais para quem busca simplicidade, um guia geral para equilibrar as coisas sem precisar entrar em muito detalhe. Isso. Uma visão mais macro. Já os envelopes seriam mais indicados para quem luta mais contra o gasto impulsivo em algumas áreas específicas e se beneficia de ter um limite bem visual, quase físico. É um treino de disciplina a mais. Direto. Certo. E a planilha, como a gente viu, é para os amantes dos dados, para quem quer controle total, análise profunda, personalização máxima. Ainda mais se usar a tecnologia para ajudar. Exatamente, resumo perfeito. Mas sabe, se a gente conectar tudo isso num quadro maior, talvez o ponto mais importante que a fonte traz não seja nem sobre a ferramenta em si, 50-30-20, envelope ou planilha. Não. O que seria, então? O fator que realmente decide o sucesso, não importa o método, é o hábito, a constância. O hábito de planejar, de registrar, mesmo que seja de forma simples, e de revisar o que está acontecendo com o dinheiro. O hábito de olhar para as finanças de frente, né? Mesmo quando não é muito confortável no começo. Exatamente isso. A ferramenta, seja ela qual for, é só um meio. A disciplina de usar essa ferramenta com regularidade é que realmente transforma a nossa relação com o dinheiro. Entendi. E é super importante resgatar o propósito maior disso tudo, como o material mesmo diz. Orçamento não tem que ser sinônimo de restrição, de cortar todo o prazer da vida, não é isso. Pelo contrário, um bom orçamento, quando bem usado, deveria trazer liberdade. Liberdade. Isso parece até o contrário do que muita gente pensa, né? Associa um orçamento a não poder gastar nada. Pois é, mas é a liberdade de saber para onde o seu dinheiro está indo. E aí poder direcionar ele com intenção. É a liberdade de gastar com algo que te dá alegria sem sentir culpa depois, porque aquele gasto foi pensado, foi planejado, ele cabe ali no seu plano. Faz sentido visto por esse lado. É a liberdade de tomar decisões que estão alinhadas com o que é importante para você, com seus sonhos, sei lá, uma viagem, um curso novo, ajudar a família, sabendo que você tem um plano para chegar lá. Em vez de viver só apagando incêndio, reagindo às contas e aos imprevistos. É uma liberdade que vem do controle consciente, não da privação cega. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que, não importa o caminho que a pessoa escolha, o orçamento é meio que o coração da saúde financeira. Ele funciona como um GPS mesmo, como você disse antes. Uma boa analogia, né? Sim, mostra onde a gente está, ajuda a definir para onde a gente quer ir e ainda oferece as rotas para chegar lá. E permite até uns desvios, se forem conscientes, e uns ajustes no caminho. Exatamente. Viver sem nenhum tipo de orçamento é como navegar numa neblina financeira. Mesmo que seja simples, a gente ganha visibilidade para tomar decisões melhores, ganha controle para ajustar a rota se precisar e ganha um senso de direção que impulsiona a gente para os nossos objetivos. E a mensagem final parece ser bem otimista. Não é para viver no escuro ou se culpando. É para acender a luz, entender o próprio dinheiro e usar ele como ferramenta para construir a vida que a gente quer. O segredo parece ser começar, mesmo que pequeno, escolher um método que não seja uma tortura a seguir e, o principal, ter persistência. Perfeito. E talvez como um pensamento final, para quem está nos ouvindo, ou algo para se refletir, o material toca nisso de leve. E se o orçamento fosse um pouco além dos números e das categorias? E se na hora de planejar os gastos, a gente fizesse um esforço consciente para alinhar cada real que sai do bolso com aquilo que a gente realmente valoriza na vida? Como assim? Tipo, o que é mais importante para mim? Tempo com a família, minha saúde, aprender coisas novas, ter experiências.
Se a gente conseguisse conectar mais os gastos com esses valores, qual seria o impacto disso, não só no saldo bancário, mas na nossa sensação geral de propósito, de bem-estar com a vida? Fica aí a reflexão. Pequenas escolhas financeiras bem feitas, mês após mês, constroem a liberdade.